Ouviremos agora o conselheiro Valdecir Pascoal, presidente da Atricom. Boa noite a todos os presentes. Saúdo inicialmente a mesa. Excelentíssimo presidente Salomão Ribas, presidente do TCE de Santa Catarina, ex-presidente da Atricom, meu fraterno amigo. Uma honra estar aqui presente no seu tribunal. A doutora Narda Consuelo Silva, presidente do IBRAOP, a quem eu saúdo e parabenizo pela organização desse primoroso evento. O governador João Raimundo Colombo, que nos dá a honra de prestigiar o controle externo brasileiro nesse seminário. O deputado Joares Ponticelli, presidente da Assembleia Legislativa. O desembargador Nelson Juliano, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. A senhora Valquíria, nome difícil, viu? Russi Danielski, subprocuradora-geral de Justiça. O conselheiro Sebastião Elvésio, presidente do Instituto Rui Barbosa, fraterno amigo. O conselheiro, o senhor Luiz Henrique Pellegrini, engenheiro civil, superintendente do CREA Santa Catarina, neste ato representando o presidente, engenheiro Carlos Alberto Quita Xavier. O conselheiro Luiz Roberto Herbert, coordenador-geral desse evento. A querida amiga Sabrina Nunes Ioque, representando a Audicom, conselheira substituta desse TCE. E Sandra Maria Pereira, presidente da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado. É uma grande honra, como eu disse, estar aqui presente. Eu gostaria inicialmente de elogiar a temática, como disse aqui Sebastião Elvésio, como disse a presidenta Narda, o desafio da infraestrutura, a questão do planejamento, a questão dos desafios da execução das obras e serviços públicos de engenharia, está na ordem do dia. Vivemos o contexto de Copa do Mundo a nível nacional, de grandes investimentos nos últimos 10, 15 anos, e também o contexto das Olimpíadas no estado do Rio de Janeiro. Então, nada mais atual do que discutir o planejamento nas obras e serviços públicos de engenharia. Elogiar o conteúdo do seminário, né? Aqui serão discutidos temas como obras rodoviárias, licitações, saneamento ambiental, lixo hospitalar, concessões, as PPPs, o desafio das PPPs, os casos concretos de fiscalização, doutrina com o professor Juarez Freitas, o marco legal com a senadora Cátia Abreu, a relatora do projeto que substitui a Lei 8666 no âmbito do Senado Federal, a experiência internacional no controle das obras públicas. Teremos também produção de conhecimento, matéria-prima na área de engenharia, com os livros do colega de Pernambuco, com muito orgulho, Elci Pessoa, o livro tratando de obras rodoviárias, o livro do colega André Baeta, tratando também de outro tema complexo, desafiante, que é o regime diferenciado de contratações, o RDC, e também André Mendes, com o tema simples. São temas polêmicos em licitações e contratos, né? Se é que ainda existem. Mas está de parabéns pelo conteúdo, a organização. O Sinaop sempre é um evento que chama a atenção pela qualidade, né, e pelos resultados desses encontros em matéria de produção de conhecimento e compartilhamento dele para o resto do sistema Tribunais de Contas. Uma alegria poder estar aqui representando o Atricom, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Uma alegria de poder, na qualidade de presidente do TCE de Pernambuco, ingressar definitivamente, Narda, no IBRAOP. Pernambuco foi um dos primeiros estados brasileiros a fazer concurso público para o cargo de inspetor de obras privativo da carreira de engenharia e arquitetura desde o início dos anos 90. Temos hoje um departamento chamado Núcleo de Engenharia, que congrega quase 100, mais de 90 engenheiros trabalhando a fiscalização das obras e serviços de engenharia, concomitante, em tempo real e também na análise das contas. Então, uma alegria poder, neste ato, para mim, muito importante, de representar o TCE de Pernambuco também e me aliar formalmente, porque já éramos aliados, de fato, ao IBRAOP. Destacar, brevemente, fazer algumas reflexões e ponderações, aproveitando o momento, dizer que os tribunais de contas, no período pós-redemocratização, se fortaleceram muito, né? E houve muitos avanços
no nosso sistema. O ponto de inflexão que eu vislumbro é a Constituição Federal de 88, não é? Que nos deu maiores competências, nos propiciou uma composição mais vanguarda, com a presença de quadros técnicos da carreira, temperado com a indicação que vem do Poder Legislativo, do Parlamento, que previu o Ministério Público de Contas, também como um ato importante para a efetividade do controle. Tivemos, posteriormente, a própria Lei 8666, que estabeleceu novas competências e destacou o papel dos tribunais de contas, especialmente no controle da própria lei de licitações e contratos, mas também ratificando a possibilidade de um controle preventivo e concomitante, sobretudo dos editais de licitação. Tivemos a LRF, que também foi outro ponto de inflexão, valorizando o papel do Tribunal de Contas, de vanguarda, na garantia da transparência, do planejamento e do equilíbrio das contas públicas. Tivemos recentemente a Lei Ficha Limpa, governador Colombo, e aí diretamente os tribunais de contas ligados ao aperfeiçoamento da democracia, a qualidade da democracia e que tem implicações na qualidade da gestão. E tivemos recentemente a Lei de Acesso à Informação, que apregou a mais transparência, não só por parte dos próprios tribunais de contas, mas também que os tribunais fiscalizem a transparência da gestão pública. Então, são vários marcos que fizeram com que os tribunais de contas avançassem muito em matéria de efetividade. Ainda temos desafios importantíssimos, mas o fato é que quem faz uma análise aprofundada do papel dos tribunais de contas brasileiros notam uma diferença crucial, primordial, do tribunal do período pré-Constituição Federal de 88 ao tribunal que existe hoje. Eu gostaria de, en passant, fazer uma pequena digressão e dizer que a Tricom luta, né, pelo aperfeiçoamento dos tribunais de contas. A Tricom é uma associação de classe, mas atua principalmente na defesa institucional, do engrandecimento institucional por parte dos tribunais de contas. E eu informo a todos vocês que no mês de agosto, de 4 a 6 de agosto, estaremos realizando o 4º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, com a parceria do Instituto Rui Barbosa, do TCM do Ceará, do TCE, da Abracom, da Audicom. E lá, pela primeira vez, iremos debater alguns temas da maior relevância para o sistema Tribunais de Contas. Já foram formadas comissões temáticas que trabalharão 8 temas prioritários. Estão sendo discutidas minutas de resoluções e lá na plenária de 4 a 6 de agosto, todos os membros e auditores, conselheiros, procuradores e servidores poderão discutir temas importantes como o controle concomitante, como os prazos para instrução e julgamento dos processos. Hoje em dia é uma preocupação nossa com a agilidade, com a qualidade sim, mas também com a agilidade. É inadmissível julgamento de processo com mais de 3, 4, 5 anos. O controle tem que ser concomitante e logo em seguida o processo deve estar pronto para julgamento. Nós teremos um debate importante sobre a divulgação das decisões dos tribunais de contas. Nós precisamos mostrar nossos serviços, somos melhores do que aparentamos. Há a questão também da divulgação dos trabalhos técnicos, qual o momento da sua divulgação, se é pós-julgamento, se é pós-defesa, se é antes. É um trabalho, uma discussão rica. O papel das corregedorias, das ouvidorias, do gerenciamento das informações estratégicas, do serviço de inteligência, cada vez mais importantes para a qualidade da auditoria, o controle interno dos jurisdicionados e também a composição dos tribunais de contas. É preciso discutir a efetividade dos critérios constitucionais e pensar, por que não, em pontuais aperfeiçoamentos. E aqui eu volto à temática do SINAOP. E um dos avanços nesses tempos modernos em matéria de tribunais de contas foi, sem dúvida, o avanço no controle dos tribunais de contas sobre obras e serviços públicos de engenharia. Hoje nós temos sistemas de avaliação de orçamentos, muitos tribunais têm referências, sistemas que ajudam os gestores a realizar os procedimentos licitatórios, governador, e tem um parâmetro em matéria de orçamentação, de custos, que garante a segurança no investimento. Os tribunais de contas, muitos tribunais têm um sistema GeoObras de referenciamento, de acompanhamento concomitante da evolução das obras, especialmente o controle preventivo e concomitante, através dos alertas previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, através das cautelares em editais de licitação e também em contratos, com muito mais cautela em contratos, e os portais de obra, né, de obras públicas, que são instrumentos de cidadania. Muitos tribunais brasileiros hoje têm portais do cidadão, onde as obras públicas são colocadas, são
especificadas em matéria de valores, execução, relatórios e decisão final por parte do tribunal. Então, é uma área que tem avançado, é um exemplo concreto de efetividade e de resultado. Os tribunais de contas têm atuado para evitar prejuízos, danos ao erário, e muito se deve ao trabalho hercúleo dos engenheiros, dos técnicos que analisam preventivamente as licitações, ora detectando sobrepreços, ora detectando cláusulas restritivas de competição e atuando cirurgicamente, como fazendo o que eu chamo, numa metáfora com a saúde, de biópsia na gestão, ao invés de se fazer autópsia. Sabemos do trabalho que é a execução da decisão do tribunal que detectou algum prejuízo. É muito melhor prevenir do que remediar. Então, esse trabalho é efetivo, preventivo, através das cautelares, dos alertas, das reuniões técnicas com o governo. Tive uma experiência agora como relator, em 2012, 2013, das obras da Copa do Mundo em Pernambuco. Tivemos mais, governador Colombo, de 150 reuniões com a Secretaria das Cidades, encarregada das obras. E os técnicos se reuniam e lá discutiam projetos, orçamentação, e a orientação geral era um cuidado com os preços de mercado e o cuidado com as cláusulas restritivas de competição. Tivemos uma boa experiência. Tribunal pedagógico, parceiro, mas no momento de fiscalizar e de proferir cautelares e decisões, também o fez. Então, essa atuação nossa é uma atuação de efetividade e deve ser priorizada. São bilhões e bilhões envolvidos e tem mais. Quem hoje acompanha a notícia no Brasil hoje sabe que os grandes escândalos de corrupção sempre têm a questão das obras envolvidas pela quantidade de recursos, né? Então, deve ser prioritário porque são importantes, porque tem a ver com o serviço público, mas também porque também é um foco de corrupção e merece a nossa atenção especial. Eu faço um alerta, aproveito essa ocasião, não poderia deixar de falar nisso, um alerta em relação ao nosso poder cautelar, especialmente esse em obras públicas e serviços de engenharia. Esse nosso controle, que tem sido efetivo e tem sido exemplo para o Brasil todo, ele tem incomodado certos setores poderosos da iniciativa privada e de alguns governantes que ainda não compreenderam que o controle é inerente à gestão e à democracia. Não existe democracia sem controle. Os tribunais de contas, a Tricom, estão abertos ao bom e franco e transparente debate sobre o alcance desse nosso poder fiscalizador, abertos para discutir sobre a busca do ponto de equilíbrio entre o tempo da gestão e o tempo do controle. O diálogo com gestores, com empresas do setor, construtoras, empreiteiras, a sociedade, a imprensa, mas um debate que aconteça às claras, nos fóruns apropriados, a exemplo do Congresso Nacional, do Parlamento, nunca por meio de estratagemas que escondem seus verdadeiros interessados ou a reboque de críticas destrutivas e superficiais que não buscam o aperfeiçoamento do sistema, mas sim a desconstrução institucional de uma instituição que precisa de certo, de aprimoramentos, mas que tem avançado em todos os campos do seu poder fiscalizador. Nos últimos anos, estamos abertos às críticas e ao contraditório, mas não podemos ficar calados quando não se reconhece, entre outros muitos avanços, a efetividade desse grande trabalho realizado pelos servidores e tribunais no controle das obras públicas e serviços de engenharia no Brasil. Não enxergar avanços está mais para cegueira ensaiada do que para juízo de valor transparente. Em relação à pauta legislativa, a Tricom tem acompanhado de perto a tramitação dos projetos de lei, especialmente o PLC 32 de 2007, relatado pela senadora Cátia Abreu, já falei aqui no Senado. Há um artigo muito importante que eu destaco, o artigo 93, que trata exatamente do poder cautelar dos tribunais de contas. Há um lobby fortíssimo no Congresso Nacional, com vistas a acabar mesmo com esse nosso poder cautelar, que tem sido mais efetivo em matéria de controle das obras e das demais despesas públicas. E o artigo 93, eu tinha uma preocupação com ele, mas quando li o substitutivo da senadora, eu fiquei feliz, porque trata com razoabilidade a questão. O controle é preciso ter noção de que não pode demorar nessa análise cautelar. Primeiro que a cautelar tem que ser uma exceção, tem que ter cautela com a cautelar, tem que avaliar todos os riscos. Às vezes há um perigo em mora inverso, é melhor deixar acabar uma obra e responsabilizar do que paralisá-la.
temos consciência disso. Mas a administração também precisa ter consciência de que o controle é inerente à gestão. O controle faz parte, quando planejar a obra, trabalhe com a expectativa de que o controle interno, a procuradoria, o controle externo do Tribunal de Contas pode suscitar avaliações, reflexões e mesmo determinar correções de rumo. Então, lá, como está colocado, me parece que se busca esse equilíbrio de satisfazer o gestor no seu poder discricionário, no princípio da continuidade do serviço público e ao tribunal também na sua competência fiscalizadora cautelar. Sobre o mérito da proposta, a presidente Narda falou muito bem aqui. É um projeto de lei que avança em muitos aspectos, racionaliza o processo de contratação com a eliminação de algumas modalidades, o reforço do pregão, mas preocupa, e ela deu uma entrevista muito proficiente, que está no site do IBRAOP, tive a oportunidade de ler semana passada, e foi uma entrevista que ela deu para a revista Pini, em que ela alerta para o tipo de contratação chamada integrada, né? Essa que já é própria do RDC, os riscos que ainda estamos correndo, é preciso mais experiência em relação a elas, do que espalhar ela como regra geral. Então esse é um ponto que precisa o debate ser aprofundado. Me parece que o projeto ainda volta para a Câmara, porque houve uma modificação no Senado, e é hora dos tribunais de contas se inserirem nesse debate. Não poderemos ficar omissos, somos órgãos de controle, temos experiência, e devemos sim, democraticamente, participar e fazer as nossas reflexões, respeitando a democracia e a vontade soberana do Parlamento. Finalizo com uma última preocupação, que é um desafio para a reflexão do IBRAOP e de todos nós. Tivemos avanços na qualidade da construção civil, sim, no Brasil, e também no controle das obras públicas, exemplo dos tribunais de contas. Porém, o que estamos verificando nesse contexto de obras da Copa do Mundo, e Narda lembrou muito bem, atrasos, imperfeições dos projetos, em muitas delas, retrata bem que ainda estamos longe de atingirmos um grau de excelência em matéria de planejamento das obras de infraestrutura. É um dos maiores desafios da nação, como disse aqui o presidente Sebastião Elvésio, para o setor privado e para o poder público. O Estado precisa urgentemente recuperar a sua capacidade de planejamento da infraestrutura, de aperfeiçoar seu processo de contratação e execução e de garantir a qualidade das obras. Não se deseja voltar aos velhos tempos das execuções diretas das obras e serviços pelos governos, mas ele, o Estado, precisa reestruturar de maneira racional e atrativa as carreiras públicas de profissionais da engenharia e áreas afins que foram praticamente desconstruídas nas últimas décadas. Agradeço, por fim, mais uma vez ao convite, desejo um grandioso evento e saibam que a Tricom estará sempre ao lado de vocês em prol da efetividade do controle, da ética, da boa governança pública e da melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo poder público. Cérebros e mãos às obras. Muito obrigado.